Olá, meus amigos, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar sobre a sua vida. Nós louvamos ao Senhor Jesus por mais um dia, por mais uma oportunidade, por suas maravilhas, por sua eterna graça sobre cada vida. Eu creio que o seu coração será alcançado nesse dia pela palavra do Senhor. Eu creio que a manifestação do Espírito Santo de Deus, ele vai agir em sua vida. Na oportunidade de hoje, nós queremos falar sobre a prova de fogo. Nós somos preparados, nós fomos formados para suportar esse nível de prova de fogo. Deus, ele conhece a estrutura de cada um, Deus conhece a cada um de uma forma profunda e íntima. É assim que o salmista diz no Salmo 139, que de uma forma misteriosa o Senhor nos criou, lá no versículo 14. E essa forma misteriosa é exatamente uma forma que somente Deus sabe como é o seu interior. Meus amados, a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O nosso Deus, ele é perfeito e também criou o homem de uma forma perfeita. O homem foi criado dos mínimos detalhes, porque tudo que Deus cria, ele cria pela palavra, mas quando se trata de fazer o homem, Deus faz com as suas próprias mãos. E nós podemos ver esse zelo, esse cuidado de Deus em querer fazer o homem com as suas próprias mãos. E o homem perfeito, ele acaba se envolvendo com o pecado, ele acaba se envolvendo com o mundo e começa a perder as características de Deus. E por perder as características, ele começa a perder a forma divina. Já que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, essa forma divina ela foi anulada da vida do homem, e agora Deus, ele precisa levar o homem mais uma vez ao fogo, para que o fogo possa refiná-lo e voltar a ter a essência de Deus, a essência divina sobre o homem. Nós temos exatamente aquilo que Deus depositou sobre cada vida. E nesse dia, meu amado, minha amada, nós podemos perceber o controle de Deus em nossas vidas. Já que nós colocamos as nossas vidas diante de Deus, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso protetor, o nosso guarda fiel. Meus amados, nós precisamos diariamente subir de níveis e precisamos passar por etapas. E eu quero lhe convidar a você participar comigo dessa ministração, a partir do texto de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, que diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo Jesus for revelado. Essa fé que a Bíblia está falando é uma fé que nos traz uma aproximação e também um valor mais para Deus. E quando a Bíblia fala que a nossa fé ela é mais valiosa do que o ouro, nós podemos perceber que a nossa preocupação hoje é exatamente com bens, com algo que vai nos acrescentar de uma forma financeira. E quando a Bíblia fala que a nossa fé é mais valiosa do que o ouro, está dizendo para você, para mim, nesse dia, que a nossa fé, ela consegue alcançar muito mais coisas que o tesouro físico, humano, ele possa adquirir. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. E se nós temos fé, nós temos exatamente aquilo que Deus depositou em cada vida. A fé não é humana. A fé não é adquirida de acordo com o que você vai fazendo. Mas a fé vem de acordo com aquilo que Deus vai depositando em nossas vidas. É a graça do Senhor Jesus sendo depositada sobre cada coração, sobre cada vida. E quando Pedro fala, olha, assim acontece que fica comprovado que a nossa fé, a fé que vocês têm, é muito mais valiosa do que o ouro, porque o ouro se perece, porque o ouro se perde, mesmo que o ouro venha a ser refinado pelo fogo. Aí agora eu quero pegar essa frase e trazer para o nosso contexto, trazer para a nossa palavra nesse dia, a refinaria do ouro, o cuidado em derreter o ouro e fazer com que aquele ouro venha a ser um objeto de grande valor. Eu lembro que uma vez eu estive num escritório, numa fábrica de alianças, e lá o ourives ele estava limpando a sujeira e depositando tudo em um recipiente de lixo.
Ele diz que quando aquele lixo enche, ele vai lá e leva o fogo e começa agora a queimar aquele lixo para que apenas o pó do ouro ele venha a ser derretido e venha a ser separado do lixo. E nesse momento ele começa a tirar do lixo mais um pouco de ouro, justamente por conta dessa refinaria. E eu queria lhe convidar a você passar por essa refinaria, passar por esse processo aonde nós seremos lapidados e moldados. Já que Deus criou o homem em uma forma e o homem se envolve com o pecado e perde essa forma, Deus precisa levá-los mais uma vez a essa refinaria para que ele possa ser derretido como ouro e ser refeito mais uma vez. E isso à base de fé. É algo que nós precisamos constantemente. Aí eu quero lhe convidar mais uma vez para você acompanhar comigo. O texto está em Tiago, capítulo 1, versículo 2, versículo 4, que diz o seguinte: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa e a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Eu queria parar um pouquinho nesse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2, versículo 4, quando o texto nos chama a atenção que nós devemos considerar motivo de grande alegria passarmos por diversas provações. Todos nós, para sermos aprovados em um concurso ou em curso, nós precisamos passar por uma prova. Até mesmo para entrar num emprego, nós precisamos fazer provas. Nós precisamos de uma entrevista, nós precisamos mostrar as nossas qualificações para a pessoa que está avaliando a sua postura ou o futuro profissional. E quando você vai fazer essa prova, você procura dar o seu máximo, você se esforça, você estuda, você se prepara, você se conscientiza daquela prova, você começa a descansar e pensar somente nela, você foca naquela prova, para que você dê o seu máximo e ao final dela você possa ser aprovado. É difícil quando alguém vai fazer uma prova e ele não se prepara para ela e diz, seja o que Deus quiser. Não tem nem como Deus querer que você passe desse jeito. Não existe como Deus fazer um milagre em cima daquilo que você rejeita. Então, se você faz de qualquer jeito e diz, seja o que Deus quiser, você não se preparou, então você não está apto, não está pronto. Não tem como Deus tirar uma pessoa só porque você é crente, porque você ora, e Ele tira uma pessoa que não ora daquele emprego, coloca você só porque você é bonzinho, só porque você é crente. O nosso Deus, Ele é justo. Mas, voltando à nossa prova, que o escritor Tiago diz que nós devemos nos considerar como motivo de alegria o fato de passarmos por diversas provações. Pois nós sabemos que a prova, ela produz a fé, e a fé produz a perseverança. A perseverança deve ser uma ação completa e ela começa agora a dar início a um novo nível de maturidade e depois de integridade. Depois que você tem fé, perseverança, maturidade, integridade, aí o texto fala que nós não teremos falta de coisa alguma. A Bíblia também fala que o justo, ele vive pela fé. Se o justo vive pela fé, ele pode ter a certeza de que todas as coisas da sua vida, aquilo que ele precisa, vai acontecer. Porque a Bíblia também fala o seguinte, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra que nos traz o entendimento de que a prova produz a fé, é exatamente aí que a gente começa a perceber que Deus, ele começa a preparar alguma coisa para nos levar à refinaria, para passarmos por essa prova quente, para sermos derretidos como ouro e começarmos a tomar a forma que ele tem para cada um de nós. Paulo, quando ele adverte o seu povo, ele fala o seguinte, olha, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, tenha o seu sustento. Quando Paulo chama atenção para isso, ele fala o seguinte, olha, aquele que pecava no passado, não peque mais, começa a viver uma nova vida, ou seja, começa a passar pela refinaria de Deus, para que você tenha um novo comportamento, uma nova postura. Olha, meus amados, você precisa entender que toda religião, ela tende a restaurar, a reformar o comportamento do homem.
toda religião ela tem as suas normas, as suas regras, suas leis, os seus dogmas, para que o homem possa ser conduzido por essas regras. A religião ela pode até mudar o comportamento exterior do homem, o comportamento externo do homem, mas o seu caráter permanece o mesmo. A sua essência pecaminosa permanece o mesmo. É por isso que Deus não habita mais em templos feitos por mão de homens. Ele agora começa a agir dentro da vida do homem. É por isso que ele começa, depois dessa reforma, a habitar dentro do homem, para que o homem venha a ser completamente restaurado, completamente mudado. Então, a religião pode ter um poder, mas só Jesus muda a essência, o caráter do homem. É preciso passar por esse modelo. Quando nós falamos, Deus, eu te amo, é preciso entender que o amor não é uma intenção. O amor é uma ação. Se você simplesmente acha que ama a Deus e esse pensamento e esse achismo seu de que ama a Deus é uma resposta ao grande amor dele por sua vida, nós estamos errados. Nós precisamos nos doar cada vez mais e provar o nosso amor com ações, com atitudes. Eu não posso dizer para o meu irmão que o amo sem fazer nada por ele, comprovando esse amor. Eu não posso simplesmente dizer à minha esposa que a amo e tratar normal como trato qualquer outra pessoa. Ou muitas vezes passar um dia sem falar com ela. Eu lembro que quando eu viajava como representante, eu passava dias, o dia inteiro falando com minha esposa. E um dia nós contamos 42 ligações um para o outro. Para vocês perceberem o quanto o nosso casamento ele deve ser completamente selado em nossas vidas. Como nós precisamos sentir falta da outra pessoa. Isso é amor. E amor é correspondido com ações e não com intenções. A intenção é até boa, mas não muda nada. Então prepare-se para que Cristo Jesus ele comece a mexer com a sua fé. Porque a sua fé vai te levar à perseverança. A perseverança, a maturidade a integridade. E depois disso, nós não sentiremos falta de coisa alguma, meus amados. Irmãos, quando nós falamos sobre fé, nós sabemos que, como nós falamos no início, que sem fé é impossível agradar a Deus. E viver sem fé significa viver fugindo das provas, fugindo da vontade de Deus, fugindo dos testes que Deus prepara para as nossas vidas. E eu queria te convidar para você entrar em Isaías capítulo 43, versículo 1 e versículo 2, que diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome e você é meu. Versículo 2 diz: você atravessará as águas e eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não os encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará e as chamas também não o deixarão em brasas. Esse texto de Isaías 43 é um texto de convicções para o povo de Deus. Quando ele fala, assim diz o Senhor, o Todo-Poderoso, que criou Jacó, que formou Israel, não tema, porque eu te resgatei. Eu quero trazer essa palavra para nós, os Jacós de Deus, aqueles que passaram por transformações e viraram Israel de Deus. Assim como Jacó também passou pela refinaria de Deus, ele passou pela prova de Deus para virar Israel. Assim o convite é feito a cada um de nós. É necessário, irmãos, buscarmos a presença de Deus e nós buscamos passando por situações. É interessante perceber que nós queremos crescer cada vez mais na graça do Senhor Jesus. Nós queremos mais conhecer ainda mais o Senhor, mas quando vem as provas, quando vem as lutas, batalhas, nós queremos nos encolher nos cantos e chorar e simplesmente reclamar e murmurar e perguntar: Deus, por que eu estou passando por isso? Sendo que esse Deus, Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece você muito mais do que você se conhece, Ele sabe até onde você pode suportar, então Ele diz: não tenha medo, eu estou com você. Você vai passar por tudo isso, mas eu vou te ajudar. E quando você passar, você não vai passar sozinho. Por mais que um homem saiba nadar muito bem, mas se ele for lançado no meio do oceano,
ele pode durar ainda um dia, no máximo 2, mas no dia ele vai morrer. Ele não vai suportar mais o peso dos braços, o cansaço do seu corpo e seus braços para tentar puxar a água e ele começar a nadar, de repente começar a engolir a água e aí ele vai começar a tentar respirar, não consegue mais até que morre afogado. O homem só consegue permanecer vivo se Deus tiver algo na vida dele. Se você passou por tal experiência, diz: pastor, eu suportei mais do que 2 dias, eu quero dizer para você que você é uma obra-prima das mãos do Senhor e Deus tem algo específico para a sua vida e através desse teste que você passou, Deus, Ele tem ainda muito mais para se revelar a você. Talvez essa foi a forma que Deus encontrou para dizer a você: eu sempre estive com você, eu nunca deixei você, eu nunca abandonei você. Paulo diz isso aos Coríntios, quando ele fala que por 2 vezes ele sofreu naufrágio e por uma delas ele passou a ameaça das ondas do mar, o vento forte por 48 horas, por 2 dias. Deus, ele tinha algo específico para a vida de Pedro, de Paulo. E a Bíblia também fala assim: se por acaso você passar pelos rios, eles não vão cobrir você, eles não vão submergir você, ele não vai engolir você. E ainda ele continua: se por acaso você passar pelo fogo, não se queimará, e ainda a chama não vai fazer você com que você vire em brasas. Porque o texto continua dizendo: eu chamei você pelo nome e você é meu. Isso é uma aliança inquebrável, isso é uma proposta que Deus faz para o homem. É interessante, irmãos, que Deus, ele faz uma proposta para o povo de Israel: seja o meu povo, um povo exclusivo meu, e eu te darei uma terra como herança. Faço uma promessa a você de dar uma terra que emana leite e mel. E Deus fala assim: olha, se vocês forem o meu povo, se vocês me adorarem, se vocês me servirem, eu vou servir vocês com qualidade, com perfeição. Por mais que você se entregue ao Senhor, Deus sempre irá nos superar. E é assim que Ele faz também conosco. Quando lá em João, capítulo 1, fala: vim para os que eram meus, mas os meus não receberam. Mas tudo bem, eu vou buscar agora um outro povo, eu vou buscar agora uma outra nação, eu vou buscar outras pessoas que me adorem. Então ele fala: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse convite, essa proposta de paternidade é para dizer a você o seguinte: olha, eu sou pai, eu crio você e eu assumo você. E tem mais ainda: tudo que é meu é seu e tudo que é seu deve ser meu. E essa proposta agora vai muito mais além do que ele faz ao povo judeu. A proposta agora é o seguinte: olha, sirvam a mim, seja meu povo exclusivo, adore somente a mim e eu te darei, farei uma outra promessa: te darei uma nova casa, uma nova morada, a nova Jerusalém que desce dos céus. A proposta do Senhor Jesus para o seu povo é sempre a proposta de conquistas, de ganhos, de valores. Mas nós somos tão medíocres que nós desvalorizamos aquilo que Cristo Jesus valorizou na cruz. Nós nos trocamos por qualquer proposta imunda, irmãos. Nós trocamos por aquilo que os nossos olhos veem, mas nós só podemos crescer com os olhos da fé. Eu preciso ver muito além das cortinas dos véus, eu preciso ir muito acima das propostas que os meus olhos propõem para mim. Eu preciso começar a olhar com o olhar de Cristo e fazer como Paulo, também ter a mente de Cristo, pensar no que é bom, pensar no que é puro, pensar naquilo que é de boa fama, pensar naquilo que é esperançoso para mim. Isso eu devo investir o meu pensamento. E essa proposta de um novo pensamento é um idealismo de Cristo em dizer o seguinte: seja curado das suas traumas, seja curado das suas feridas na alma, seja santo. Nós estamos falando sobre a refinaria de Deus, a prova de fogo, e nós somos qualificados para isso. Nós somos testados e precisamos ser aprovados por essa refinaria, por esse fogo que transforma o ouro em algo muito ainda mais valioso nas mãos de Deus. Irmãos, eu quero te convidar para ler o texto de Hebreus, capítulo 11, versos 32 e 34, que diz o seguinte: que mais irei? Não tenho tempo para falar de Gideão, ou de Baraque, ou de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça,
alcançaram o cumprimento da promessa e fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam a fio da espada. Da fraqueza eles tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Olha, irmãos, às vezes nós ouvimos palavras, e que palavras, quando alguém fala o seguinte: olha, não temas, porque o Senhor está contigo, e começa a dar força, você fala amém, amém, amém. Irmãos, a nossa mente deve estar ligada em Cristo Jesus. Quando nós passamos por qualquer situação, todas elas, a Bíblia fala que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Nós somos humanos, sim. Hebreus fala de um homem chamado Elias, que era um homem comum, que era um homem normal, como eu e você. O homem que fez com que caísse fogo do céu e matou a fio da espada 450 profetas de Baal. Mas em seguida, por ameaça de Jezabel, ele se esconde em uma caverna e pede a Deus a morte. Ele fala: a partir de agora eu não suporto mais, eu não consigo mais. Mas quando o Hebreus chama para a galeria da fé, os homens, as mulheres de fé, as pessoas que conquistaram alguma coisa, foram pessoas que tiveram lutas, que fecharam boca de leões, que venceram reinos, que fugiram e escaparam e conquistaram terrenos. Esses homens que foram considerados como homens poderosos na batalha, que colocaram em fuga exércitos estrangeiros. Esse povo é o povo exato, um povo escolhido por Deus, para que esse povo faça parte de uma galeria de homens e mulheres de fé. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E também, como nós lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 2, ao versículo 4, que diz que toda prova nos leva à fé, e toda fé conduz à perseverança. A perseverança produz a maturidade nos leva à integridade. E depois de todos esses níveis, a Bíblia fala: e nós não teremos falta de coisa alguma. Para falar sobre esses exemplos de provas e provas de fogo, para falar sobre fé, para falar sobre perseverança, para falar sobre maturidade, para falar sobre integridade e conquistar tudo, ele convida você a entrar no texto de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 13 ao versículo 27, que diz o seguinte: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados uma fornalha em chama. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Irmãos, esse texto aqui, já depois da segunda proposta, está se tratando de 3 homens que não eram simplesmente 3 homens no governo de Nabucodonosor, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles faziam parte do governo. No capítulo 2, quando Daniel ele vai até o rei tem um sonho, e ele vê uma imagem de uma estátua grande, com a cabeça e o peito de ouro, e os seus braços, a barriga e as coxas de bronze, as pernas de prata, os pés de ferro e barro. E assim Deus dá esse sonho para Nabucodonosor, e apenas Daniel, usado por Deus, ele traduz esse sonho, ele interpreta o sonho. E depois disso, que Daniel é colocado como um governador lá no reino da Babilônia, ele também pede que seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também sejam governadores. E assim eles são postos como governadores. Só que a proposta desse rei agora é o seguinte: olha, todos devem se prostrar diante da imagem que eu fiz. E aí ele termina esse versículo 15 com a pergunta: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? No capítulo anterior,
Ele conheceu o Deus de Daniel, que havia lhe revelado o seu sonho, havia interpretado o seu sonho. E no capítulo 3 ele pergunta: não existe outro Deus que possa livrá-lo das minhas mãos? Mas eu quero lhe convidar para você perceber a resposta desses homens. No verso 16, Sedraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados da fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não nos prestamos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Aqui está dois níveis que nós falamos sobre a transformação desse ouro. Esses homens primeiro dizem o seguinte: olha, rei, eu não posso dizer nada, porque o Deus a quem eu sirvo, ele tem poder para te livrar, para livrar-me das tuas mãos. O Deus a quem eu sirvo, esse Deus deposita fé em minha vida, e passar pelo fogo para mim significa ter uma nova experiência com esse Deus. Primeiro nível de fé. Só que no versículo 18 nós já pulamos para o quarto nível, que é a integridade, é ser fiel. Quando ele fala o seguinte, olha, mesmo, verso 18, mesmo se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Irmãos, esse versículo 18 diz o seguinte, olha, por mais que o meu Deus não esteja lá para livrar-me da sua fornalha, por mais que ele me deixe morrer, a minha vida não é mais minha, e sim dele. Então prestar culto somente a ele, adoração somente a ele, louvor somente a ele, a honra somente a ele, o meu rosto no pó somente para falar com ele, nada mais disso. Nós não nos rendemos às propostas, não nos rendemos a ameaças, não nos rendemos a convites. Nós fomos comprados, meu amado, minha amada, nós somos lavados e remidos, nós somos um povo eleito, nós fazemos parte de uma nação santa, sacerdócio real. Nós não permitimos que isso invada a nossa vida. O medo não faz parte das nossas vidas, porque Cristo Jesus, ele não nos deu um espírito de medo, de covardia, de pavor, mas ao contrário, de ousadia e poder. Esse Espírito que está em nossas vidas vem dele, somente dele, porque nós homens somos frágeis, somos covardes, fugimos das ameaças. Mas o texto fala, aqueles homens disseram, rei, se o nosso Deus não nos livrar da fornalha, mesmo assim, nós permaneceremos fiéis ao Senhor, e nós não nos prostramos diante das suas imagens. No versículo 19, Nabucodonosor fica mais furioso ainda, e o texto diz, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sedraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou, e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sedraque, Mesaque e Abednego, e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Que fique bem claro que aqueles homens estavam vestidos com suas roupas de tecido, seus mantos, seus calções, seus turbantes e outras roupas, e estavam amarrados e foram conduzidos até a fornalha extraordinariamente quente, ou seja, 7 vezes mais aquecidos. E aqueles homens foram levados por soldados extremamente fortes, homens que podiam conduzi-los numa boa, tranquilo. Mesmo que aqueles homens tentem revidar, aqueles soldados tinham força para conduzir esses homens até a fornalha. Nabucodonosor ficou tão furioso porque ele nunca tinha visto tanta ousadia. Naquela época, o rei Nabucodonosor, ele era o rei mais poderoso do mundo. Todos os reis não se dobravam aos seus pés.
Se depois você voltar aos versículos anteriores, aos versículos primeiros do capítulo 3, você vai perceber que essa imagem de quase 30 metros de altura e 3 de largura, ele foi posto no pátio para que todos os povos, de todas as línguas, todas as nações viessem e prostrassem quando o louvor fosse entregue a essa estátua. E entre toda essa multidão de pessoas que se prostraram aos pés dessa imagem, apenas três homens cheios de Deus puderam fazer parte dessa história hoje, edificar a sua vida, porque esses 3 homens não aceitaram a proposta do rei. E aí o seguinte, quando eu te convido para você ler o versículo 22 ao 24 que diz: a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que a levaram, Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Irmãos, esse texto aqui, quando nós somos remetidos a ele, e o texto fala que o rei mandou com que homens fortes pudessem estar levando esses homens. O texto fala que no percurso até a fornalha, aqueles fortes homens, musculosos, preparados, com a quintura, com o aquecimento da fornalha, eles morreram. Mas os mais frágeis, os que estavam amarrados, vestidos com roupa de tecido, com seus calções, eles foram jogados na fornalha, mas não se queimaram. Irmãos, uma coisa é você cair na fornalha com Deus, outra coisa é você ser aquecido pela fornalha sem Deus. É capaz do homem morrer no aquecimento da fornalha sem Deus do que o homem morrer na fornalha com Deus. É isso que nós fazemos, mas esse texto aqui ele remete exatamente ao que nós lemos em Isaías 43, no versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, você não se queimará, e as chamas não os deixarão em brasas. Este texto de Isaías estava vivo, estava acontecendo naquele momento na vida daqueles homens. A palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor Jesus, ela é poderosa. E o versículo 24 conclui com a pergunta do rei: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Foram exatamente 3. Mas o rei exclamou e disse: olhem, estou vendo 4 homens. Eles estão desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o 4º homem parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo para a glória do Senhor Jesus. Saíram ilesos. Mas o foco volta agora mais uma vez ao verso 25. O texto pergunta aos seus governadores, aos seus conselheiros: foram 3 que nós lançamos? Eles não estavam amarrados? Como agora eu vejo 4 e completamente desamarrados, andando? Eles estão com roupa de tecido, o fogo não está queimando essa roupa. A gente lembra de Moisés, quando Deus queria chamar a atenção, ele pôs fogo em uma planta e essa planta não se consumiu. Deus, ele tem as suas formas de agir em nossas vidas. Se você voltar mais uma vez para o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2, versículo 4, que o texto diz que nós precisamos passar pela prova e nós devemos estar alegres por passarmos pelas provas. Irmãos, para esses homens devem sentir constante alegria, porque foram eles que foram usados por Deus e a sua fé agora foi transformada. A sua fé gerou perseverança, a perseverança gerou maturidade, a maturidade gerou integridade, a integridade nos conclui dizendo: você não tem falta de coisa alguma. Amados, passar por prova significa passar por uma experiência maravilhosa com Deus. O texto de Isaías diz: você é meu,
Isaías 43, versículo 1, quando ele fala que criou Jacó, que formou Israel, e vocês são o meu povo, pois são meus. O Senhor assim nos convida e diz, você é meu. Você pode dizer assim, mas pastor, essa palavra foi escrita no Antigo Testamento, mas tem um novo. Volta para João, capítulo 1, quando ele fala, aqueles que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quando o seu filho, ele passar por algum risco, você vai entregar a sua vida para que esse filho, ele venha sair ileso. E assim aconteceu o mesmo com esses homens. No verso 27, o texto conclui dizendo o seguinte, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Que perfume você tem? Que aroma você carrega no seu corpo? Que marca, as cicatrizes que você tem no seu corpo? Amados, tudo que você passa na vida como prova. Se você voltar para o texto de Tiago, você vai concluir dizendo, eu estou feliz. Porque por mais que eu passe por lutas, o Senhor sempre está comigo. O texto nos incentiva dizendo nesse dia que as suas roupas não foram queimadas, os seus cabelos não foram chamuscados pelo fogo. E por mais que cheirasse aqueles homens, não tinha cheiro de fogo. Porque para os olhos do rei Nabucodonosor, humanamente falando, era fogo. Mas para o Espírito de Deus, era uma refinaria, era um tratamento de Deus na vida daqueles homens. Quer sentir a presença de Deus? Deixa Ele andar com você. E quando você passar pelas lutas, deixa o Senhor estar ao seu lado. É Ele que vai te conduzir nos braços. É Ele que vai te sustentar. É Ele que vai te ajudar. Ao término do capítulo, no capítulo 4 de Tiago, primeiro, fala que depois que você gera integridade, você não vai ter falta de coisa alguma. Se você concluir no versículo 28 de Daniel, capítulo 3, o texto ele fala que aqueles homens foram exaltados pelo rei. Eles subiram de nível dentro do reino babilônico. E aqueles homens, eles foram ouvidos e aclamados pelo rei e disseram, o rei disse, não há Deus como Deus Sadraque, Mesaque e Abednego. Se aqueles homens se revoltassem e tentassem derrubar a estátua do rei Nabucodonosor com as suas próprias mãos, eles seriam presos e mortos. Então eles não fizeram nada. Mas o seu testemunho de vida fez com que o próprio rei em seguida derrubasse a sua própria imagem de escultura feita a deuses. Prova de fogo. Nós somos preparados para suportar as fornalhas. Não fisicamente, mas espiritualmente. Porque o texto fala, você é meu. E o Senhor promete estar conosco sempre, sempre, sempre em nossas vidas. Essa palavra é para que você não se sinta sozinho, nem solitário. Porque por mais que você esteja com pessoas, você diga, eu não estou sozinho, você se sente solitário. Essa palavra é para que você, mesmo que esteja passando por certas dificuldades, você tem condições de se entregar completamente ao Senhor Jesus e pedir que Ele faça parte da sua vida. Meu amado, minha amada, que essa semana possa ser uma semana de bênção para a sua vida, para a sua casa, e as conquistas do Senhor Jesus possam surgir diante dos seus olhos. Eu não quero que você seja um arrogante, prepotente e dizer que Deus está com você, mas eu quero que você submeta a voz dEle e esconda atrás dEle. Não fique na frente de Deus, mas deixa Deus à sua frente e você vem em seguida. Que Deus ele possa alimentar o seu coração, fortalecer a sua fé, edificar a sua vida, para que permaneça a perseverança no seu coração, para que você chegue à maturidade depois de muitas conquistas e muitas lutas também. Vai te levar à maturidade, depois à integridade, e você vai perceber, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Finalizando com essa palavra de Paulo, nós podemos perceber o quão grande amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele é poderoso, Ele está acima de todas as coisas e jamais deixará o seu povo desamparado, jamais deixará os seus filhos desabrigados. O Senhor sempre estará nos fortalecendo. E que assim Ele possa repousar a sua palavra sobre o seu coração de hoje,
liberando a palavra de bênção, de cura para a sua vida. E que você possa viver o sobrenatural do Senhor Jesus, como esse Cedraque, Mesaque e Abednego. E você possa ser esses homens dessa geração. E você possa exercer a sua fé diariamente em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.